Olá pessoal, tudo bem? Aqui que está falando é o professor Wallace Cordeiro, e aí dando continuidade à nossa aula sobre erosão, tá? Processos erosivos. Só para recapitular, no último vídeo, na última aula, né, a gente falou um pouquinho sobre a diferença de temperismo e erosão, e aí eu fiquei de fazer esse vídeo para demonstrar para vocês os principais processos erosivos que acontecem sobre a superfície do nosso planeta, tá? E aí o primeiro processo erosivo que a gente pode ter aí é a erosão pluvial, tá bom? Que acontece através da água das chuvas, tá bem? A erosão pluvial, ela vai ter algumas variáveis para a gente estar medindo o nível de deslocamento, né, de sedimentos que a água da chuva ela pode deslocar. E aí, isso aí vai depender muito do volume de chuva, da intensidade dessa chuva, do tempo que essa chuva vai estar caindo, tá? A questão do relevo também influencia bastante. Então, se você tiver um solo mais inclinado, a tendência é essa água ela correr com mais velocidade, fazendo com que você tenha um escoamento mais rápido, logo você tem mais energia para estar carregando bastante sedimento. A questão da vegetação também é muito importante. Então, se você tiver um solo sem muita vegetação, acaba que você pode estar tendo ali o que a gente chama de efeito splash, que é o efeito que faz quando a água da chuva ela bate nesse solo, levantando parte desse sedimento, e aí dependendo do volume de chuva, você tem bastante sedimento sendo carregado, tá? E aí você tem um exemplo da formação de ravinas, que são pequenos caminhos que a água ela faz de forma natural, que vai fazer com que você tenha o deslocamento de sedimento de um ponto para o outro, que pode vir a se tornar uma bossoroca, que seria uma ravina maior, vamos colocar assim. E aí em 2001, se eu não me engano, a gente viu, 2001 não, perdão, 2011, a gente viu, 2010 para 2011, vários deslizamentos, né, de imoronamento, de deslizamento de terra, movimentos de massa, que ocorreram por conta da erosão pluvial, né? Teve Niterói, teve Angra dos Reis, Morro do Bumba, né, em Niterói. E aí, assim, é um tipo de erosão que, se a gente não conservar principalmente o solo da forma correta, não tiver o manejo correto do solo, ele causa tragédias mesmo, tá bom? Erosão fluvial, tá? É erosão a partir da água dos rios. E aí a erosão fluvial, parecido com o que acontece com a pluvial, a erosão fluvial, ela vai também depender, entre outros aspectos, do relevo por onde esse rio está correndo. Exatamente porque se você tiver um relevo mais inclinado, como eu falei, a velocidade da água tende a ser maior, a energia dessa água tende a ser maior. Logo, a probabilidade de escavar, né, de retirar sedimentos, de retirar materiais e levar de um ponto para o outro, ele é bem maior. Ao ponto de que a gente tem, por exemplo, produção de cânions, dependendo da força desse rio e também do solo, né? Geralmente solos mais porosos, né? Com base sedimentar, você tem uma probabilidade maior de meteorização desse solo. Logo, o rio ele tem bastante possibilidade de escavar dependendo da sua inclinação e da sua força, né? O Grand Canyon é um grande exemplo de erosão fluvial, tá? Erosão glacial, através do gelo, né? Principalmente das geleiras. O que acontece? Principalmente lá no Ártico, né? Onde nós temos massas continentais maiores com relação ao sul, o gelo que se deposita sobre as rochas, o gelo tem um peso. E quando esse gelo ele se desloca de um ponto para o outro sobre a rocha, ele acaba fazendo essas ranhuras. Vocês conseguem observar umas ranhuras? Isso aqui é exatamente o caminho que o gelo percorre por cima do gelo, que vai arranhando e vai deslocando, retirando material de parte da rocha, né? Ou seja, ela vai fazendo um processo de erosão, levando parte dos minerais que se encontram aqui de um ponto para o outro. Geralmente, quando você tem a subida do nível do mar
e esse mar, né, essa água consegue invadir parte dessas ranhuras, a gente tem a formação dos fiordes, tá? É muito comum lá no extremo norte do nosso planeta. Erosão eólica, através do vento, tá? E aí a erosão eólica, ela proporciona basicamente a produção de dunas. Geralmente essas dunas elas são móveis. Aqui na região dos lagos nós temos ali, perto de Cabo Frio, né? A famosa Praia das Dunas. Quem passa por ali para ir para Arraial do Cabo, às vezes consegue observar que quando você está passando no caminho, muitas das vezes tem tratores ali, tem grande parte da areia se encontra na metade da pista, né? Porque eles têm que sempre fazer a manutenção, porque devido ao vento, ela vai jogando a areia, né? E essa areia vai caminhando, enquanto tiver espaço, ela vai indo embora, tá? Então, a erosão eólica, a gente tem produção de dunas.